de impacto. Na edição de hoje vamos falar sobre a proliferação de igrejas e seus respectivos profetas. Quantas vezes, tanto ao nível de redes sociais, assim como de forma presencial, não acompanhamos situações inusitadas de profetas que nascem a cada dia que passa. Não queremos questionar a fé, mas vamos ter uma conversa com um teólogo. Estamos a falar de Anastácio Chambeze, que vai nos trazer as duas dimensões, portanto, tanto a dimensão espiritual como a dimensão carnal. Fique desse lado que a conversa é já já. Ora bem, e hoje vamos conversar com o Dr. Anastácio Chambeze, que é teólogo. Na linha da frente está o atual debate em volta desta nova onda, esta geração que segue muitas vezes de forma fervorosa a uma fé, e por trás disto o surgimento de vários profetas. Dr. Chambeze, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que mundo é este que estamos a viver? Boa noite. Muito obrigado. Boa noite por estar aprendendo agora. Eu agradeço por este momento de conversa que temos para refletir um pouco sobre o que está a acontecer no nosso país e um pouco no mundo. Mas, na verdade, nós estamos a viver um mundo em que, quando nós recuamos na história, lembramos que, do ponto de vista religioso, a fé tinha um papel fundamental na construção da sociedade e, por consequência, na construção da nação. Hoje, isso é completamente diferente. Temos os Estados, na maior parte, laicos, embora com práticas religiosas diferenciadas, umas para o cristianismo, outras para o islamismo ou para outras formas de religião que cada sociedade decide. Mas também temos estados laicos em que predominantemente uma determinada religião se evidencia e parece que aquele estado é religioso. Vou dar o exemplo da Turquia. Muitos pensam que a Turquia é um país islâmico, mas é um país laico. Mas temos lá a prática da religião islâmica, que é dominante, e não vejo absolutamente nada de mal. Portanto, a religião, na sua essência e natureza, sempre foi um elemento de paz, de promoção de paz, harmonia e coesão social. Nos dias de hoje, infelizmente, estamos a ver este elemento a mudar radicalmente. Se nós olharmos um pouco para a história da religião, ou olhar para a história do cristianismo, vemos que desde o tempo dos filósofos até hoje, houve mudanças radicais, mas algumas práticas básicas se mantiveram. Entretanto, vou focalizar, por exemplo, no cristianismo, quando surge a igreja primitiva e depois forma-se a igreja católica, não estou a dizer católica apostólica romana, estou a dizer católica, e até o período da reforma. Mas não estou a dizer reforma da igreja católica. Lembre-se que antes dessa reforma houve outra reforma que surge, e daí surge o movimento ortodoxo, e mais tarde a chamada reforma protestante, em que vemos ali o Martinho Lutero como um dos maiores protagonistas. Na verdade, o objetivo de Martinho Lutero não era dissociar-se ou formar um outro grupo, mas era para criar um mecanismo de reflexão dentro da igreja como um direito natural e como resultado daquilo que a igreja católica lhe ofereceu, que é
a educação. Para Martim Lutero fazer aquilo, ele primeiro estudou a Bíblia, as línguas clássicas, olhou para o Antigo Testamento e estudou claramente o hebraico e as formas de tradução e interpretação, bem como olhou para o Novo Testamento, tanto em grego como em aramaico. Exato. Portanto, quando nós vemos isso, vemos as grandes igrejas a fazerem reformas que sempre fazem regularmente, mas por outro lado estão associadas a determinadas tradições que nunca se desligam. O que estamos a ver hoje é um movimento que, se olhar para a história da igreja, particularmente a partir do ano de 1900, vemos que dentro do movimento chamado protestante começam a surgir grupos que, por várias motivações, criam a sua própria consciência e sentem o direito do exercício natural como direito natural e desligaram-se das suas tradições para resolver determinados problemas, tanto espirituais como não espirituais. Exato. Então, é isto que está a acontecer e está sendo alastrado até ao ponto do fundamentalismo. Infelizmente, nos dias de hoje, nós não falamos do fundamentalismo no cristianismo. Muitos só querem associar o fundamentalismo islâmico. Não. Sim. Isso começou desde o tempo das cruzadas evangélicas. O fundamentalismo começou antes, muito antes do islamismo fazer. Isso começou com o cristianismo. E essas práticas são correntes até os dias de hoje. Vemos isso todos os dias nos nossos bairros. Vemos pessoas a serem arrastadas para coisas que não sabem, nem conseguem interpretar e não percebem o que está por detrás disso, o que é realmente muito triste. Vou trazer aqui um ou dois exemplos. Se nós olharmos para as Escrituras, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. E o conhecimento aqui eu associo a duas coisas. Olho para a educação e olho para a instrução. São dois elementos que andam juntos. Se alguém tem educação e não tem instrução suficiente, pode ser manipulado. Exato. Estes dois andam sempre juntos. Mas também temos que associar a condição socioeconômica das comunidades. Hoje nós vemos pessoas que pregam, até dizem que pregam a palavra. Eu acho que pregam aquilo que elas pregam, não pregam o Evangelho. Porque o Evangelho é a boa nova, que traz esperança e essa esperança deve ser interpretada do verbo esperançar, não do verbo esperar. Vemos pessoas que são manipuladas por falta de conhecimento, vemos pessoas que são manipuladas por desespero, vemos pessoas que são facilmente manipuladas porque a conjuntura não lhes oferece mais nenhuma alternativa. Perdão. E depois a consequência é óbvia. São presas fáceis para quem os manipula. Mas também temos que olhar. Estou chegando a essa pergunta, permita-me colocar-lhe uma questão. Como identificar o evangelho genuíno do evangelho literário? Que níveis é que a pessoa tem que ter? Que nível de discernimento é que a pessoa tem que ter? Para nos dias de hoje identificar, por exemplo, o verdadeiro evangelho. E esta febre de surgimento de várias correntes.
sacerdócio significa que o sacerdote, ou o líder, ou o pastor, ou o padre, como quiser, tem a função de cuidar das pessoas e não exigir, instruir e interpretar corretamente para ajudar que as pessoas sejam empoderadas. Eu uso muito este texto bíblico de João 10, que Jesus diz que eu vim para que vocês tenham vida, mas a tenham em abundância. Então, a vida abundante manifesta-se no bem-estar espiritual, no bem-estar social, no bem-estar econômico, no bem-estar político, estes todos. É muito triste ver a sociedade que vivemos hoje, em que alguns líderes estão muito acima dos seus membros. Então alguma coisa está errada. Ou ele é sacerdote destes membros que fazem parte do seu sacerdócio, ou esses são seus súditos. Então aqui é preciso trazer o equilíbrio, e a função da igreja ou da religião é trazer equilíbrio e passar esta mensagem para que as pessoas sejam empoderadas. Mas é preciso também lembrar que há uns anos atrás começou um movimento dentro do pentecostalismo, parte do fundamentalismo pentecostal ou fundamentalismo cristão, sobre aquilo que se chamou do Evangelho da Prosperidade. Sim. Em que quem não se identificasse como alguém economicamente próspero tinha alguma dificuldade de relação com Deus. E eu acho que aí há um outro problema, porque o Evangelho da Prosperidade vem depois ou quase no mesmo momento do Evangelho do movimento da teologia de libertação, em que se usou os movimentos religiosos para ajudar a libertar os países e libertar as sociedades. Justamente, usando o texto de João 10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, mas já tenham em abundância. Quer dizer, esta liberdade deve ser, e não libertinagem. Hoje é muito triste ver pessoas a serem manipuladas sob pretextos muito questionáveis, em que dentro da sua pobreza ou das suas limitações dá tudo à igreja, mas se esquecem que a igreja é somente um instrumento, uma instituição, mas a ligação que deve ser maior é com Deus. Através da igreja, o ministério de Deus se manifesta. Portanto, é aqui onde eu tenho alguma dificuldade em identificar-me com muitos movimentos que andam por aqui. Vamos lá fazer um exemplo. Vamos lá usar um exemplo muito simples. Na cidade de Maputo, ao se percorrer a Avenida Eduardo Mondlane, do início ao fim, em cada lado, conta o número de igrejas ou confissões religiosas que tem e veja o que está imediatamente a acontecer fora da igreja. É uma total contradição. Quer dizer que a igreja está lá como um edifício, mas os valores que deve transmitir ou que ela transmite não são assimilados e praticados na sociedade. Então temos que nos questionar que alguma coisa não vai bem. E se não vai bem, alguém tem que pôr um ponto final a isto. Eu penso que é chegado o tempo que Moçambique tem que começar a refletir muito seriamente acerca dos movimentos religiosos. Principalmente, eu falo como cristão, a minha muito grande preocupação tem a ver com os movimentos chamados cristãos, mas de cristianismo me parece ter pouco. Tem mais animismo e outras formas, sincretismo e outras formas que utilizam da pobreza, do desemprego,
do desespero das pessoas, da doença e da miséria para se afirmarem. Sim, mas Dr. Chambers, como é que faríamos este equilíbrio? Há um direito que assiste ao cidadão, que é de aderir a qualquer manifestação religiosa. Vamos lá, o cidadão é livre de frequentar ou aderir a qualquer movimento religioso, a qualquer religião. Mas temos esta proliferação ou adulteração do Evangelho. Como é que o Estado consegue cruzar a sua mão para acudir situações destas? Vamos lá, estará aqui a faltar algum elemento para que o Estado coloque mão, por exemplo? O Estado aqui tem um papel, sim, de licenciar as igrejas, mas o que é que está a faltar? O que é que estará a faltar? Aqui, penso que temos que olhar para qual é a função do Estado. Sim. O Estado, filosoficamente, tem a função de providenciar a felicidade dos cidadãos. Essa é a função básica. E quando olhamos para o Estado, nós estamos a olhar para um elemento que está dividido por instituições, umas executivas, outras legislativas e outras judiciais, entre outras. Mas aquele que tem a responsabilidade não somente de licenciar, quem licencia tem que também fiscalizar. E se só licencia e não monitora, alguma coisa não está bem. Deixe-me usar um exemplo, se calhar um pouco radical. Quando nós não temos pessoas com formação sólida a parar em frente das outras para falarem acerca de um determinado assunto, levam essas pessoas ao abismo. E provavelmente é o que estamos a ver todos os dias nos nossos bairros. Vemos pessoas que dizem que são profetas, pastores, ou padres, ou leigos, ou sei lá, como quiserem, sem uma formação sólida e com a dúvida que nós temos, elas levantam-se e param em frente de pessoas e começam a falar. Infelizmente, a igreja é uma instituição muito pacífica que não questiona quando alguém fala. O questionamento vem depois. Mas não se deveria permitir alguém sem formação teológica e credenciais. Sim, particularmente teológica. E falar em frente. Na minha igreja, ninguém vai pregar sem formação. Não estou a dizer formação teológica para ser clérigo como eu. Temos muitos leigos formados para determinadas tarefas dentro da igreja. Por quê? Porque seguem a doutrina, seguem a disciplina, seguem as regras da igreja. A disciplina da igreja, para nós, é aquilo que uns chamam de constituição da igreja. E é isso que a sua tradição é importante para interpretar fenômenos. Por exemplo, há pessoas que pensam que aquilo que está a acontecer, os milagres que estamos a ver, muitos deles manipulados, é normal. É uma sociedade que podemos dizer que não está bem. Quando nós admitimos e pensamos que isso é normal, algo está muito errado. Se olharmos para a própria Bíblia, de onde todos nós derivamos a nossa inspiração, Jesus, sempre que fazia milagres, até dizia: vá e não diga aos outros, a tua fé te salvou. Te salvou, sim. E não fazia nenhum espetáculo em relação a isso. Então, é preciso nós olharmos para estes elementos. E quem são os que são maiores seguidores? São pessoas desempregadas, são pessoas com níveis de pobreza acentuados, são pessoas com muita dificuldade da sua educação e instrução, são pessoas sem certeza do que vai acontecer logo a seguir. Portanto, essas pessoas estão à busca de uma solução milagrosa, porque
ouviram alguém a falar de algo que possivelmente surgir, seguem. E isso aí não é culpa do povo. Aqui é preciso sabermos que há charlatões que infelizmente estão a manipular as comunidades e é tarefa do Estado Acudir a essa situação. e parar com isso. É muito triste vermos sociedade como a nossa, vermos a ser manipulada todos os dias. Na minha opinião, é tempo do Ministério da Justiça, através da Direção Nacional de Assuntos Religiosos, pôr um ponto final a isto. Se nós formos a ver na história de muitos grupos ou ministérios ou igrejas que vão surgindo, na verdade nem são igrejas, são seitas religiosas que surgem como resultado de desavenças dentro de alguns grupos religiosos e vão formar outros. Tem doutrina sólida, provavelmente não. Tem formação, tem uma orientação clara? Não. Acha que Deus lhe inspirou e inventa umas palavras em grego ou hebraico ou qualquer outra língua que os outros não falam? Para quê? Aquela língua sem interpretação não edifica, mas cria impressão nos outros e quem não sabe fica impressionado que este de fato está a falar com Deus e veio nos libertar. Infelizmente as coisas não funcionam bem assim. Exato. Dr. Chambeza, a nossa conversa hoje não tenciona, de certa forma, questionar ou duvidar deste Evangelho, mas se há um povo a ser alimentado, é preciso que tenhamos a certeza de que este povo está a ser alimentado por um bom alimento espiritual, passa a repetição. Mas a minha questão tem que ver também com o imediatismo, vamos mergulhar na sua veia teológica, que Deus imediato é este que está a ser clamado a esta altura. Imaginemos um pai que responde de forma imediata aos pedidos de um filho. Que Deus é este, do ponto de vista teológico até? Deus é tão imediatista assim na resposta das petições dos seus servos? Ou nem por isso? Vamos lá pensar num Deus que está a cuidar de todo mundo, mas só é tão imediatista para uns e não para os outros. Vou dar um exemplo. Vai aos países nórdicos, vai à Europa e compare quantos engenheiros a Europa produz e quantos engenheiros a África produz. Provavelmente a África produz mais pastores do que engenheiros, mais pastores do que cientistas juntos com engenheiros e outros. Então aqui temos um problema grave, básico, que os nossos estados africanos devem resolver. Qual é? De forma decisiva, parar com isto. Vamos lá pensar, será que Deus está tão focalizado só nos problemas de Moçambique? Em responder a problemas de Moçambique? E por que Moçambique continua tão pobre lá na cauda do desenvolvimento? Com o número de igrejas que temos, por que a sociedade não é tão próspera? E nos países em que tem poucas igrejas, é tão próspero, economicamente próspero. Aliás, vemos que muitos até vão buscar fundos até de leigos ou de organizações não religiosas para alimentar as suas igrejas ou os seus ministérios aqui. Então alguma coisa não está bem. Por que é que as igrejas, esses tais ministérios, não embarcam no ensino da doutrina? Se nós formos a ver em muitas igrejas, a Igreja Católica, entre outras, nós temos aquilo que chamamos de ensinar o catecismo, ensinar a doutrina. Sim. Não é só ir lá pregar, não. Grupos de pessoas em que tem um professor e ensina a sua catequese, ensina a
a sua doutrina, a sua história e tudo isso, como um mecanismo de empoderamento da fé das pessoas. E quando for a ver claramente nessas igrejas, nunca vão dizer que a nossa é melhor do que a outra, ou aquela é má. Não. A preocupação é de ensinar a sua doutrina através da catequese. E depois, aquilo que se vê no domingo, ou na quarta-feira, ou nas missas, ou cultos, é um complemento para o fortalecimento da fé das pessoas. Esse é um ponto. O outro ponto é que o que é que os ministérios, essas seitas que vão surgindo, oferecem para a sociedade? Zero. Vão buscar na sociedade. E vão buscar a quem? Nas pessoas mais vulneráveis. E essas pessoas, na esperança de que vão ter algo de volta, imediatamente ficam frustradas. Vamos olhar para mais um exemplo. Será que as sociedades economicamente prósperas, e se calhar até as que nos trouxeram o Evangelho através da colonização e outras formas, será que elas não têm fé, mas são tão economicamente prósperas? Não, temos que trazer essas questões todas para o debate, não com dogma, mas de mente aberta, e questionarmos. E também é preciso pensar, se for a ver muitas igrejas, vamos lá dizer, as chamadas igrejas missionárias, têm escolas, têm hospitais e têm outros meios de empoderamento, até universidades dão cursos para empoderar a sociedade. Por quê? Porque a sua missão não é pregar evangelho de boca, mas com obras, coisas tangíveis para o empoderamento da sociedade. É isso que nós temos que avaliar, e é momento do Estado começar a fechar os templos existentes que proliferam por este país, que estão a aldrabar pessoas. E no fim do dia, vemos histórias muito tristes e lamentáveis. Dr. Chambez, há passagens bíblicas que retratam um sinal claro de salvação pela fé. Basta que nos lembremos de passagens em que, acredito que seja Pedro, Tiago, ou Pedro e João, a saída de um templo, em que um coxo aborda, portanto, aos dois discípulos, e eles disseram que não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta-te e anda. E a tua fé te salvou. Situações em que Cristo ressuscitou mortos, Cristo curou leprosos, e disse: a tua fé te salvou. Como é que esta fé hoje tornou-se comercial? Ainda bem, eles, Pedro e João, não disseram que por causa de mim, eu, João, Pedro, levanta-te e vai. Diz: em nome de Jesus, levanta-te e vá, que a tua fé te salvou. O que pediram de volta? Certo, não. O que disseram? Vá e anuncie a boa nova. Qual é essa boa nova? É a salvação que eu recebi do meu Senhor. E é este testemunho que eu devo levar à sociedade. Deixa-me dizer uma coisa. Toda a minha formação, não só teológica e outra, a maior parte foi oferecida pela Igreja Metodista Unida. Eu sou produto da Igreja Metodista Unida. A Igreja Metodista Unida nunca me pediu nada de volta. O que fez? Formou-me e entregou-me à sociedade para contribuir para a sociedade. Para mim, é uma forma de interpretar o testemunho daquilo que a igreja faz. Vemos em muitas outras igrejas que formam pessoas, dão bolsas e nunca pedem que, quando começar a trabalhar, traga-nos parte dos seus rendimentos. É uma questão de consciência pessoal que cada um tem em relação à sua origem. É preciso olharmos isto. É preciso também olharmos o que é que essas igrejas fazem e estão preocupadas para fazer para a sociedade. Lembre-se, quando olhamos para os evangelhos, estamos a falar
o Evangelho da paz. Certo. Estamos a falar do Evangelho que vem para ensinar. A questão do ensino é fundamental. Ensino e instrução. Nós temos a tradição de ensinar os nossos leigos e pastores, não somente a Bíblia, mas também saber trabalhar a terra. Por isso temos escolas, muitas igrejas têm escolas, até escolas técnicas, têm universidades, estão preocupados com a ciência e com a tecnologia. Estão preocupados em empoderar as pessoas para fazer um contributo à sociedade, para saírem da pobreza e em nenhum momento cobram de volta. Preparou, entregou à sociedade. É este testemunho que podemos comparar, que Pedro e João disseram: não temos ouro nem prata, não temos nada, mas levanta-te e vá. Mas é preciso olhar também que as ilustrações que estão na Bíblia são para nos ajudar e perguntar: quem é o coxo, quem é o pobre de hoje, que nós temos que dizer: não tenho ouro, não tenho prata, mas levanta-te e vá em nome de Jesus. E aqui é importante ver que Pedro nunca, em nenhum momento, disse: se não fosse eu, você não estaria nessa condição. Nunca. Procurou empoderar a pessoa para ser resiliente e autossuficiente na sua vida, na sua família. É isto que nós temos que alertar a sociedade. Eu penso que estamos na fase de começar a fusão dentro dos movimentos fundamentalistas que estão a destruir a nossa sociedade. Vemos famílias que são desintegradas, que os poucos rendimentos que têm que levar para a igreja. Mas o que é a igreja? Eles também são igreja. Eles também precisam do pouco, porque eu não posso levar aquilo que não tenho e ir dar. Por isso, Jesus ensinou e até lembrou quando lhe perguntaram, lhe questionaram por que fez milagre no sábado. E ele perguntou: se tendo o seu burro caído numa cova, sim, no dia do Senhor, não poderia ir salvar aquele burro? Então é preciso termos uma sociedade crítica em relação a isso e não deixarmos de forma muito serena e impávida aquilo que está a acontecer. As nossas sociedades estão a ser desestruturadas com esses movimentos fundamentalistas que estão aqui nos bairros a atrapalhar e confusionar a nós. Não devemos aceitar. Doutor Chambers, vamos lá. Qual deve ser o plano de resgate deste povo que caminha cego? Tem que ser via igreja, quer dizer, internamente, no seio da própria igreja. A mudança tem que começar pela própria igreja para o exterior, ou precisa haver aqui uma mão que regule isto, que coloque ordem nisto? Como é que o governo faz esta? Desculpem a insistência nesta questão. Os Estados, do ponto de vista de governação, os Estados democráticos são Estados regulatórios. Sim. E se é regulatório, tem a prerrogativa de tomar decisões. E tomar decisões de forma informada para que a sua sociedade seja feliz. Vemos igrejas ou grupos de igrejas ou membros de igrejas que vão pedir auxílio nas instituições do Estado ou nas instituições públicas, até para mediar seus problemas. Devia ser o contrário. Assistimos recentemente, sim. Sim, devia ser o contrário. Então, significa que aquelas igrejas não têm estrutura, não são instituições. Eu insisto na questão da institucionalização. O Estado deveria fechar esses grupos todos. É preciso ter mão dura. Pode-se chamar absolutamente nenhum problema que o Estado faça isso. Onde as sociedades estão a ser manipuladas. E veja, está errado. Às vezes, num raio de 1 quilômetro, encontras 2 ou 3 igrejas.
afinal de contas, o que está acontecendo? Nós temos mais igrejas do que escolas. Temos mais igrejas do que escolas técnicas. Temos mais pessoas a saberem e a dedicar o seu tempo e recursos a pregar o Evangelho do que a produzir. Quantos empreendedores as igrejas produzem? Então é preciso pensarmos de forma muito crítica. E o Estado tem que tomar uma decisão. Há de ser impopular. Preciso tomar medidas duras, impopulares, para um bem maior. Qual é o bem maior? É a felicidade do cidadão. Vemos alguns grupos religiosos que até proíbem de ir aos hospitais. Por quê? E depois as pessoas morrem. As pessoas não podem morrer porque não receberam sangue, e há possibilidade para isso, porque tem malária, porque alguém foi fazer oração e disse não pode ir ao hospital. Está errado. Então por que as igrejas têm hospitais? Então é preciso olharmos isso de forma muito crítica. E também o elemento das nossas tradições. Às vezes nós pensamos que, e vemos muita manipulação de curandeiros. Sim. E vemos às vezes não percebemos se é igreja ou é curandeiro, é pastor ou é curandeiro. Separar o bom e o mau espírito, Espírito Santo e o maus espíritos. Sim. Como é que se manifesta o Espírito Santo? É espírito de paz, de harmonia e de alegria. E por que a nossa sociedade está intrinsecamente ligada a determinadas práticas que aprendem e não conseguem libertar? Alguma coisa não está bem. Então nós temos a possibilidade de ver um pouco além, temos ao mesmo tempo a responsabilidade de alertar e ajudar para que este desiderato para a felicidade do povo seja alcançado. As profecias, o que é que a Bíblia nos diz sobre as profecias? É um ato que parece que virou moda e assistimos nos últimos dias profecias inusitadas, como engorda, emagrece, toma isto e toma aquilo. Como é que o Dr. Chambez olha para as profecias? Eu olho para a profecia como algo... Deixa-me dar um exemplo de profecia. Sim. Eu venho de uma família bastante humilde, que passamos por momentos muito difíceis na vida, como muitos outros. Quando estávamos na Zambésia, com a guerra, os nossos pais insistiram muito na nossa educação, como em muitos outros. E, na minha opinião, a iluminação que os nossos pais tiveram era uma forma de empoderamento que eles tiveram a olhar para frente, mas muito à frente, acima deles, para o nosso bem. A condição que provavelmente alguns de nós têm hoje, os nossos pais nunca tiveram, mas eles conseguiram educar-nos, conseguiram instruir e insistir na educação como forma de libertação e de prosperidade. A minha pergunta é: será que os nossos pais não foram instruídos profeticamente o suficiente para fazer com que os seus filhos chegassem onde estão hoje? Vamos olhar todos. A profecia não surge num vácuo. Há um contexto específico, há um problema particular que tem que ser resolvido. Pode ser até um problema espiritual, mas também pode ser um problema material. E se a profecia só consegue resolver problemas espirituais, e essas pessoas cujos problemas espirituais são resolvidos, mas os seus problemas materiais não são resolvidos, então há um desequilíbrio total da religião. Absolutamente. A profecia não é somente para questões, vamos lá dizer, espirituais, mas é para a libertação total da pessoa.
Vou lhe dar um exemplo. Quando o Dr. Eduardo Mondlane voltou dos Estados Unidos, ele foi a caminho de onde passou e de onde saiu para os Estados Unidos. Lembre-se que ele foi aos Estados Unidos pela mão da Igreja Metodista e até estudou na Northwest University, que é da Igreja Metodista. Ele, quando volta, no culto em que ele participou em Cambinho, no tempo de hóspedes, nós temos a tradição de dar tempo para os hóspedes cumprimentarem. Ele levanta e começa a cantar, entoar um hino que falava sobre guerra e de libertação. Então as pessoas perguntaram, afinal de contas, o que se passa com este homem? E ele cumprimenta, saúda e traz a mensagem da necessidade de criar consciência social para autodeterminação. A pergunta é, isso é ou não uma profecia? 2. Por que é que as profecias são feitas para as pessoas somente mais pobres? E por que é que as profecias são feitas só nos bairros? Por que é que não se faz uma profecia nacional sobre o que vai acontecer e o que deve ser feito para resolver? Entretanto, entre profetas, quando se desentendem, correm para o governo a pedir ajuda. Alguma coisa está muito errada. É aquilo que Jesus chamou atenção aos seus discípulos e suas comunidades para terem atenção sobre falsos profetas. Exato. Então, Chambé, estamos a caminhar para o fim da nossa conversa. Está a ser uma conversa interessante. E de si gostaria de saber, ao caminhar neste ritmo, que país, que mundo é que nós teremos? A breve trecho. Vamos ter um mundo de caos, vamos ter um mundo de confusão e vamos ter um mundo sem direcionamento. Nós precisamos de resgatar aquilo que as igrejas têm como sua função fundamental, da libertação, da prosperidade social, econômica, espiritual também. Por isso que as pessoas precisam de um momento de fraternidade e renovação da sua fé no contato com a igreja. Mas também precisamos de um Estado regulatório muito forte que põe ponto final à anarquia que estamos a ver todos os dias e os espetáculos gratuitos que infelizmente estão a acontecer. Vemos pastores, apóstolos e profetas até que andam com guarda-costas. Por que precisam de guarda-costas? Devem ser pessoas livres, devem ser pessoas do povo que inspiram confiança e não têm medo de estar próximo do povo. Até se tornam mais políticos do que os próprios políticos que claramente vêm e anunciam que são políticos. Nós conhecemos quem são os políticos deste país. Aqueles que exercitam a política ativa e não temos problemas que isso aconteça. E é uma coisa boa que a sociedade tem. Fazer política é até uma coisa nobre, desde que ela ajude a sociedade a crescer e iluminar-se. Portanto, precisamos de um Estado muito forte, regulatório, que põe limites aos excessos que vemos, mas também precisamos de um Estado que dialoga com estes grupos para encontrar um ponto de equilíbrio para o empoderamento da nossa sociedade. Se calhar até seria um momento de desafiar cada seita ou igreja com uma ação social muito específica para beneficiar uma determinada comunidade. A pergunta é, por que as pessoas contribuem para construir igrejas, mas têm muita dificuldade de contribuir para construir escolas ou para comprar equipamentos para uma escola técnica? Penso que é momento de nós refletirmos profundamente sobre o papel da igreja, o papel do evangelho e o papel da salvação da sociedade. A salvação não é somente espiritual, também tem que ser. Por isso Jesus disse, ame a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua força
né? De toda a sua alma. Quer dizer, o amor a Deus não é algo de boca, deve ser algo de fazer e algo de demonstrar à sociedade. E é isto que nós precisamos para termos cidadãos dignos, que não morrem à fome, que têm, que têm um abrigo decente, que têm uma escola decente e são cidadãos livres de circular e andar pelo país afora. Eu penso que é esta mensagem fundamental que temos que trazer. Por isso Jesus insiste em João 10:10, que ele diz que ele veio, estou só a usar a segunda parte desse versículo. Sim. Ele veio, eu vim para que tenhais a vida, mas a tenhas em abundância. Mas também queria lembrar um texto que está em Romanos, de Paulo, que diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável obra de Deus. Portanto, nós temos que ter uma mente crítica naquilo que nós fazemos, tanto dentro da igreja, da sociedade, mas do ponto de vista de construção de uma sociedade cada vez melhor. Dr. Chembeze, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Ponto de Impacto. Muito obrigado. Obrigado e obrigado também pelos ensinamentos. Muito obrigado. Muito obrigado. É o ponto final do Ponto de Impacto. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro e com um novo tema na próxima edição. Não se esqueça de subscrever as nossas páginas tanto no YouTube como no Facebook. Até a próxima.